Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Essa conversa que vem coroar esse meu período de trabalho, todas as madrugadas, da meia-noite às 4 da manhã, de segunda a sábado. No domingo é que eu faço isso um pouquinho mais tarde, porque é a madrugada que eu consigo descansar um pouco mais, não é? Então, a presença do Senhor neste lugar, o Espírito do Senhor se movimentando neste lugar, falando comigo, falando através de mim, apesar de mim, isso é muito bom. Oh, querido, querida, você que tem caminhado comigo todos esses dias, todos esses meses e, por que não, anos, que temos o privilégio de ler a palavra do Senhor juntos, o presente diário, que é um devocional em que podemos meditar sobre experiências que os seus autores vivem e compartilham conosco. E depois o tempo que temos de falar com o Pai. Puxa, muito obrigada por me permitir chegar até você e você investir esse tempo, nesse momento nosso com o nosso Senhor, com as coisas do nosso Senhor. Que Ele seja bendito aí na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Seja exaltado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bora lá? O presente diário, hoje, 5 de novembro, quarta-feira do ano de 2025, tem como título Certo e Errado. Quem escreveu foi Gabriel Araújo Almeida, da cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Baseou-se no segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículos 13 e 14, que dizem assim: O rei Roboão reestruturou seu governo em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Eterno escolheu entre todas as tribos de Israel para manifestar a presença do seu nome. Sua mãe chamava-se Naamá e era amonita. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se propôs a buscá-lo com sinceridade. E ainda aqui, o autor do presente diário cita o versículo 5 da primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, que diz assim: O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Você já parou para filosofar sobre o certo e o errado? Afinal de contas, o que é certo e o que é errado? De onde vieram os valores que definem uma coisa e outra? O texto de nossa leitura bíblica afirma que Roboão, o rei de Judá, reinou de forma que Deus reprovava, sem procurar de todo o coração qual era a vontade do Senhor. Vejamos como a escuridão é definida pela ausência de luz. O errado, ao qual chamamos de pecado, é definido pela ausência de bondade. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Sabendo que Deus é a encarnação do próprio bem, segundo o salmista, no Salmo 86, versículo 5, e também no Salmo 119, versículo 68, qualquer coisa contrária à sua natureza é má. O que isso quer dizer? Ao conhecê-lo, aprendemos a distinguir o certo do errado. Assim, pelo fato de Roboão não for, ou melhor, não ter buscado a vontade de Deus, reinou de forma errada e, consequentemente, foi reprovado pelo Senhor. Recordo-me de uma atividade que promovi com jovens entre 12 e 17 anos. Eu queria ouvir deles a concepção do que seria certo e errado. No entanto, a maioria não soube dizer muita coisa além de: o certo e o errado são definidos pela lei, pela cultura e pela sociedade. A minha resposta a essas questões foi: a lei, a cultura e a sociedade se modificam constantemente. Então, o certo e errado também mudam? Em suma, a definição daqueles jovens
era um conceito em aberto, porém é aí que está o grande perigo. Cremos que a palavra de Deus é imutável e eterna. Por isso, também cremos que no Senhor o conceito de certo e errado são bem definidos e imutáveis. Com esse texto, desejo provocar uma reflexão. Se você quer buscar a Deus e honrá-lo, então entenderá o que é certo e errado. Suas escolhas terão um alvo e certamente sua vida terá sentido. Dessa forma, nunca lhe faltará orientação, desde que seu desejo seja sempre honrar ao Senhor com aquilo que é certo. Em Deus e em sua palavra, aprendemos o que é certo e o que é errado. Pai querido, como é bom revermos estes conceitos, o que é certo e o que é errado, e sempre à luz da tua palavra. Aleluia! Obrigada, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, por estar aqui, por me permitir buscar o Senhor e encontrá-lo, pelo Senhor na sua infinita grandeza, em seu poder, o ser onipotente, onipresente, onisciente que o Senhor é. Se para aí um tempo para prestar atenção em mim, para falar comigo, para aquecer o meu coração com a tua presença, para me orientar nas minhas decisões, nas minhas posturas, me alertar onde tenho errado, onde tenho achado que não, isso aqui é certo e está errado, onde eu penso que está errado e está certo. Oh Deus, me ajuda porque eu quero sim estar sempre atenta à tua voz, sempre lendo as tuas escrituras sagradas. Quero aprender com o Senhor todos os dias. Me ajuda a não me sentir autossuficiente, não acreditar que o que já sei é o suficiente. Não permita isso comigo, não permita isso com esses meus irmãos amados aqui, que todos os dias comigo se ajuntam e se inclinam diante do Senhor, querendo ouvir a tua voz. Lemos a tua palavra juntos. O presente diário, que é um devocional em que sempre nos alerta a algum ponto que precisamos ser alertados, lembrados, firmados em Cristo Jesus. Ou quando somos alertados, chamados à atenção de que a nossa postura tem sido diferente daquela proposta pelo Senhor, e mais que proposta, que agrada o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, quero te bendizer, Pai, pelo Deus que o Senhor tem sido na minha vida, na minha casa, apesar de nós. A tua misericórdia que tem se renovado todos os dias. Oh, Senhor, meus irmãos queridos aqui também te agradecem, te bendizem, eu tenho certeza disso, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor tem ido além conosco, o Senhor tem nos fortificado para continuarmos. Quantos aqui dos queridos que têm vivido lutas ferrenhas têm podido perceber que o Senhor tem ido junto com eles, tem lhes firmado os passos, apesar das lutas intensas, seja uma enfermidade que insiste em permanecer, seja um casamento que insiste em se desfazer, seja o relacionamento com os filhos que insiste em ser difícil, ser o tempo todo de discussões, de dificuldade em se olhar nos olhos, oh Deus de amor. Sejam queridos aqui que passam por um tempo de deserto financeiro, que precisam que o Senhor intervenha em suas empresas ou na providência de um trabalho, de uma porta que se abra para o sustento da casa, da família. Um ministério que tem estado desgastado também, que precisa de renovo, o teu renovo, um olhar diferente para as Escrituras. E o diferente é olhar para a profundidade da tua palavra, para quem o Senhor é nesta palavra, o Deus desta palavra que tu és. Ajude este teu servo, essa tua serva, que tem te servido por tantos anos, ou te serviu e se desencantou com alguma coisa que aconteceu na tua casa e esfriou a fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, intervenha neste contexto,
Desbanca o diabo, Senhor Deus. Não permita que ele arma esse circo e se sinta vitorioso e se veja alimentado por irmãos que não têm percebido a seriedade do contexto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é neste nome que eu creio, que esses irmãos queridos creem na intervenção do teu Espírito Santo, o Espírito que Jesus Cristo, ao subir aos céus, enviou à terra para caminhar conosco, intervir na nossa história. Por isso eu volto aqui. Eu clamo que o Senhor intervenha através do teu Santo Espírito na saúde dos meus irmãos queridos que carecem de cura, que carecem do medicamento que só o Senhor sabe qual é o medicamento que fará toda a diferença no organismo. Da atenção do médico que o Senhor sabe que virá para trazer a palavra correta de orientação para o tratamento. A intervenção do teu Espírito Santo no relacionamento deste casal que não consegue se olhar. Traga paz, quebra todo o gelo, desbanca o inimigo, tira as escamas dos olhos do esposo, da esposa, destampa os ouvidos dos filhos para com os seus pais. Que eles se unam novamente, que eles se abracem, que eles tenham a tua palavra como centro da conversa deles, em nome de Jesus Cristo, Deus de amor. As empresas que estão quebradas, reconstrua, Senhor Deus. Ajude os teus servos a encontrar o caminho, a estratégia certa, honesta, equilibrada, para voltarem a produzir, a voltarem a ter o dinheirinho que precisam ter. Senhor, os teus servos precisam de ti. Ai de nós, se o Senhor largar das nossas mãos. Ai de nós, se o Senhor virar o seu rosto. Por isso que eu clamo que o Senhor permita-nos viver o dia chamado hoje na tua presença, sob a direção do teu Espírito Santo, no poder que há no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, o sangue remidor, transformador, resgatador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados, Pai. O Senhor sabe quem somos, sabe da nossa fragilidade, sabe o quanto nós somos tendenciosos. Quebra isso em nós, Pai. Ajuda-nos a sermos pessoas santas, separadas pelo Senhor dia a dia. E uma santidade que não nos faça orgulhosos, acima de tudo e de todos, mas uma santidade que olhe para o próximo com bondade, com misericórdia. Uma santidade que gere mãos que trabalhem, que produzam aquilo que a casa de cada um necessita, a ponto de sobrar para abençoar o outro que também necessita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Investir no teu reino, nas tuas coisas, Pai. Sensibiliza-nos, ó Espírito Santo, para a voz do Senhor, hoje. Que seja uma quarta-feira marcante no coração de cada um de nós. Toda a honra, toda a glória, toda exaltação, todo o reconhecimento de poder, de presença em nós e através de nós, seja dada ao grande Deus, ao eterno, ao Senhor da vida, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Querido, querida, bora viver o dia de hoje. O que chegar às suas mãos, faça o melhor que você puder. Ele há de lhe abençoar. Eu creio assim. Acabou. Hoje é a última. De repente a dor parece que não vai ter fim, e
as circunstâncias não me deixam prosseguir. Estou à beira do caminho, mas eu trago à memória a história de Jó, que tanto sofreu e mesmo assim não recuou. Ele foi fiel até o fim. Senhor, me ajude a ser assim, pois eu não posso desistir. Não, eu não posso desistir. Ó Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu e mesmo assim não murmurou. Acabou, Ele me deu, Ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima e restituirá tudo que se perdeu. E tu verás que Ele é Deus. Ó Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não. Que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e Ele mesmo quem tomou. Glorifico o teu nome, meu Senhor.